E o sonho do meu pai era que eu continuasse assistência técnica, que eu fosse, que eu consertasse eletrodomésticos, consertasse ferro, aspirador, ventilador e coisas desse tipo. Infelizmente, né, para o meu pai, eu não queria seguir nessa carreira. E eu tive uma das minhas primeiras conversas difíceis na vida, que eu me lembro. E chega um momento na nossa vida, não com 16 anos, mas no decorrer da vida, que não tem pergunta fácil pra gente responder, né? Ninguém pergunta mais se a gente quer leite ou quente ou frio, certo? Só vem perguntas complexas para serem respondidas. E essa foi uma das conversas difíceis que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero seguir a carreira do senhor. Assim como o senhor construiu a sua história, eu quero construir a minha história também. Então pensa um menino de 16 anos, filho único, né? A mãe ali ajudando a ficar em casa ali, né? Você fica sempre ali embaixo da mãe. E eu de repente olho para ela, para eles e falo, não quero seguir a carreira de vocês e eu vou ralar na vida, eu vou construir, vou fazer a minha história, assim como o senhor fez. Meu pai, ele estudo muito baixo e ele criou a própria história dele, abriu ferro velho. Depois ele trabalhou no final de semana numa empresa de enrolar motor para aprender a enrolar motor. E aí depois ele criou a primeira lojinha dele de enrolar motor, depois ele abriu assistência técnica. Então sempre muito sozinho, sempre tentando fazer por ele mesmo, para ele tentar se virar e sustentar. Depois ele encontrou minha mãe, juntou os dois guerreiros e aí batalharam e me criaram, me deram o melhor. E eu falei assim, pai, assim como você tem uma história bonita, eu quero construir a minha história também. E aí, neste mesmo momento, eu recebi uma palavra de maldição na minha vida. Eu tinha acabado de estava em um relacionamento e a minha ex-sogra chegou para mim e falou que eu ia ser um vagabundo, que eu ia dar certo na vida, que eu ia ser um cara que ia depender das pessoas. E eu tinha uma decisão a tomar naquele dia. Aceitar aquela palavra para mim e realmente viver aquela palavra e dizer, é isso mesmo, é verdade. Ou dizer que eu não ia aceitar aquilo, que eu ia ser diferente. E eu tomei essa segunda decisão de falar, não, eu vou ser diferente, eu não vou realizar esse desejo que você tem. E aqui é a primeira dica para vocês, tá? Que não aceite os rótulos que coloquem em vocês. Porque muitas pessoas que estão desacreditadas, e aí uma coisa que a gente aprende na vida é que as pessoas dão o melhor que elas têm. E nem sempre o melhor que elas têm é bom. Então, entenda que quando Paulo fala que eu devo suportar a fraqueza do fraco, é sobre isso que ele está dizendo. Que vai ter muitas situações que a pessoa vai querer desanimar você, vai querer te colocar para baixo, vai querer tirar o brilho que está em você, e não por ela querer isso, né? É porque, infelizmente, a situação que ela está vivendo é a única que ela consegue oferecer naquele momento. E é nisso que você tem que olhar e falar assim, não é dela isso. Né? Ela está precisando de ajuda. Nada é do que um grito de socorro dizendo, olha, eu preciso de alguém. Eu preciso que alguém venha me socorrer aqui que eu estou preso. E a única forma que ela tem para gritar é assim. E aí eu entendi que naquele momento, né, eu não podia aceitar aquilo na minha vida. Então eu falei assim, não, eu vou tomar a decisão que eu não vou ser um vagabundo, que eu vou ser um cara de sucesso, que eu vou ser um cara que vai ter uma linda história. E a partir de agora, e a primeira decisão que eu vou tomar é não trabalhar com meu pai. Porque se eu fizer isso, eu estou tendenciando para este lado de ficar acomodado. E aí eu fui ser auxiliar de transporte escolar, mais conhecido como tio de perua, que é aquela pessoa que fica atrás da van pegando as crianças e dando para as mães. Esse foi meu primeiro emprego e foi a primeira libertação que eu tive ali de falar assim, não, eu vou construir a minha vida, eu vou ser protagonista da minha história